Quando se trata de entender a psicologia de um narcisista, você deve reconhecer que toda a sua existência é construída sobre uma ilusão frágil. Sob a superfície da arrogância e manipulação está um vazio profundo, um vazio que eles estão desesperados para preencher. O que eles desejam mais do que qualquer outra coisa é o controle. Não apenas nas circunstâncias, mas sobre as pessoas, especialmente aquelas que se preocupam com elas. E por que isso? Porque o senso de si mesmo de um narcisista não está enraizado em nenhuma estabilidade interna. É externo. Eles exigem um fluxo constante de validação, admiração ou mesmo conflito para manter a frágil ilusão de sua superioridade. Sem ele, a fachada desmorona. É exatamente por isso que o desapego, sua recusa em jogar o jogo, corta tão profundamente. Quando você se destaca emocionalmente de um narcisista, está fazendo algo que eles não conseguem entender ou tolerar. Você está retomando o controle. Isso não significa gritar, lutar ou se envolver em telas dramáticas. Não, isso ainda os alimenta. Eles prosperam com a energia que você investe neles, positiva ou negativa. O que há mais nervoso o narcisista é a sua indiferença. Quando você não reage mais, quando suas palavras, suas ações, a presença deles não o movem mais, isso ocorre no centro de sua insegurança mais profunda, o medo de que sejam fundamentalmente insignificantes. Considere como o mundo de um narcisista opera. Toda interação é transacional. Você não é visto como uma pessoa com pensamentos, sentimentos e valor intrínseco. Você é um objeto, um meio para um fim. Se você os elogiar, eles se sentem validados. Se você discutir com eles, eles se sentem poderosos. Mesmo se você os odeia, pelo menos ainda está pensando neles. Mas indiferença, isso é algo completamente diferente. Isso sugere que eles não tenham mais poder sobre você e para um narcisista que sobrevive controlando o ambiente emocional ao seu redor. Isso é devastador. Ponto. O desapego é tão eficaz porque expõe uma verdade que o narcisista não pode aceitar. Você é autônomo. Você existe fora da influência deles. Quando você se desengaje, você os força a enfrentar a realidade de que suas manipulações não definem mais sua paisagem emocional. Isso é ameaçador porque atrapalha a narrativa que eles dizem a si mesmos, que são superiores, que importam mais do que qualquer outra pessoa. Se você pode se afastar emocionalmente incólume, sugere que eles nunca foram tão poderosos quanto eles acreditavam. Há também um elemento filosófico mais profundo em jogo aqui. Destacar emocionalmente é recuperar sua própria dignidade. Quando você permanece emaranhado com um narcisista, quando continua reagindo, você está, em certo sentido, permitindo que eles ditem sua vida interior. Mas, ao se recusar a se envolver, você está afirmando uma verdade fundamental. Seu valor não é definido pela aprovação ou desaprovação deles. Você não é um fantoche no teatro psicológico. Você é um indivíduo soberano capaz de determinar seu próprio estado emocional. Mas o desapego não é passivo. É um ato de profunda força de vontade e quer que você enfrente seu próprio desejo de validação, sua própria necessidade de ser entendida. Porque aqui está a verdade: quando você se destacar de um narcisista, nunca obterá o fechamento deles. Eles nunca admitirão falhas. Eles nunca lhe darão o pedido de desculpas que você merece. E isso faz parte do desafio, realizando que sua cura não pode ser dependente de seu reconhecimento. Você tem que recuperá-lo por si mesmo. Há algo profundamente paradoxal nesse processo. Quanto mais você investe na tentativa de fazer um narcisista entender a dor que eles causaram, mais poder você lhes dá. Mas no momento em que você para de tentar, quando se destacar e segue em frente, eles perdem completamente a espera. É por isso que ir embora é tão poderoso. Você mesmo, há algo profundamente paradoxal nesse processo. Quanto mais você investe na tentativa de fazer um narcisista entender a dor que eles causaram, mais poder você lhes dá. Mas no momento em que você para de tentar, quando se destacar e segue em frente, eles perdem completamente a espera. É por isso que ir embora é a reversão final. Ele vira a dinâmica de potência. Você não procura mais a validação deles, e, como resultado, eles ficam sem nada para se alimentar. Veja bem, o maior medo de um narcisista não está sendo odiado, está sendo irrelevante. O ódio ainda significa que você se importa. Indiferença significa que você não.
Quando você atinge esse ponto de indiferença emocional, quando suas palavras e ações não desencadeiam mais uma reação, você as deixa sem nada. Essa ausência é agonizante para um narcisista, porque os força a sentar com a única coisa que eles estão evitando o tempo todo eles mesmos. É por isso que o desapego é um ato de libertação tão profundo. Não se trata apenas de escapar de sua manipulação. Trata-se de recuperar seu mundo interior. Você não está mais preso em seu jogo psicológico. Você é livre para se definir em seus próprios termos. Essa liberdade, essa autonomia emocional, é algo que um narcisista nunca entenderá, muito menos possuir. E aqui está a verdade final, e talvez mais satisfatória quando você se destacar. Força o narcisista a enfrentar seu próprio vazio. Sem sua energia emocional para sustentar luz, eles ficam com a hollowness que tentaram desesperadamente evitar. Embora possam nunca admitir, embora possam continuar sua farsa para o mundo exterior, no fundo, eles sabem que perderam o momento em que você parou de se importar. No final, o movimento mais poderoso que você pode fazer é não retaliar, não explicar, não buscar o entendimento deles, mas ir embora com sua dignidade intacta. Deixe-o sentar no silêncio que você deixa para trás, porque esse silêncio fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Compreender a dependência do narcisista da validação externa revela algo crucial. Sem o seu investimento emocional, sua ilusão cuidadosamente criada começa a entrar em colapso. O narcisista não é autossustentável. Seu senso de identidade não está enraizado em nada sólido ou intrínseco. Em vez disso, é apoiado pelas reações que eles extraem daqueles que o rodeiam. É por isso que sua retirada, sua decisão de ir embora, representa uma ameaça tão profunda ao seu equilíbrio psicológico. Não é só que você está saindo, é que sua ausência os priva do combustível necessário para manter seu frágil senso de superioridade. No centro dessa dinâmica está o conceito de oferta narcísica. Este termo refere-se à atenção, admiração e respostas emocionais que o narcisista exige para manter sua autoimagem inflada. Não é opcional para eles, é essencial. Sem um fluxo constante de validação, sua grandiosidade começa a se desfazer, deixando-os vulneráveis aos próprios sentimentos que trabalham tão incansavelmente para suprimir vergonha, vazio e inadequação. Quando você se envolve com eles, seja por amor, conflito ou até raiva, você está, em essência, alimentando essa necessidade. Mas quando você se afasta, você corta o suprimento deles, e isso os desestabiliza de uma maneira que nada mais pode. O que torna isso ainda mais devastador para um narcisista é a natureza da própria perda. Você não está simplesmente deixando um relacionamento para trás. Você está tirando a capacidade deles de se definir através de você. Para o narcisista, os relacionamentos não são sobre conexão mútua ou cuidado genuíno. Eles são sobre controle. Quando você estava em sua órbita, eles tinham o poder de moldar como você se sentiu sobre si mesmo, sobre eles, sobre o mundo. Ao se afastar, você não apenas recupera esse poder por si mesmo, defina-se através de você. Para o narcisista, os relacionamentos não são sobre conexão mútua ou cuidado genuíno, eles são sobre controle. Quando você estava em sua órbita, eles tinham o poder de moldar como você se sentiu sobre si mesmo, sobre eles e sobre o mundo. Ao se afastar, você não apenas recupera esse poder por si mesmo, mas também os retira da ilusão de que eles podem dobrar outros à vontade indefinidamente. E aqui está a parte que corta mais profunda. O narcisista precisa de você mais do que você nunca precisou deles. Eles nunca vão admitir isso. Fazer isso contradiz sua imagem cuidadosamente curada de superioridade. Mas é a verdade. Embora você sinta dor após o relacionamento, você permanece fundamentalmente inteiro. Você possui um mundo interno, um reservatório de significado e identidade que existe independente da aprovação de qualquer outra pessoa. O narcisista, por outro lado, está preso. Eles não podem se sustentar sem alguém para refletir sua importância. E, quando você se afasta, você os força a enfrentar esse vazio interno sem distração. Considere as consequências psicológicas dessa perda. Para o narcisista, ser ignorado parece aniquilação. Não é simplesmente um golpe para o ego deles. É uma crise existencial. O senso de ser depende inteiramente da validação externa. Sem ele, eles são deixados sozinhos com sua realização mais aterrorizante,
que abaixo da máscara não há nada substancial. É por isso que seu silêncio os feriu de maneiras nunca poderiam. Isso os obriga a enfrentar o que eles evitaram a vida inteira, a verdade de seu próprio vazio. É também por isso que o narcisista costuma reagir com desespero quando sente que você se afasta. Eles podem tentar reafirmar o controle através da manipulação, culpa ou charme. Esta não é uma expressão de cuidado ou remorso genuíno. É um mecanismo de sobrevivência. Eles não estão de luto pela perda de você como pessoa. Eles estão de luto pela perda de sua capacidade de extrair o que precisam de você. Quanto mais resolutamente você se recusar a se envolver, mais frenéticas serão suas tentativas. Este é o momento em que seu poder é totalmente realizado, porque, ao se recusar a retornar, você nega a eles a única coisa que eles não podem viver sem controle sobre seu mundo emocional. E, no entanto, o aspecto mais profundo de ir embora não é apenas o que faz ao narcisista, é o que faz por você. Isso significa uma recuperação radical de sua autonomia. Por mais que você esteja emaranhado com eles, sua realidade emocional foi moldada por seus caprichos. Você se questionou, adivinhou o seu valor, e pode até ter acreditado às vezes que precisava que eles fossem inteiros. Mas, indo embora, você quebra essa ilusão. Você afirma, da maneira mais decisiva possível, que seu valor não depende da percepção de ninguém. Há uma liberdade extraordinária em perceber que você não deve mais sua energia a alguém que só procurou diminuí-lo. Essa liberdade é algo que o narcisista nunca experimentará. Eles permanecem presos em um ciclo de necessidade de que outras pessoas se sintam reais, enquanto você está aprendendo o que significa ser inteiro em seus próprios termos. Ao sair, você não apenas recupera sua vida, você afirma sua dignidade, seu valor e seu direito de existir sem manipulação. E aqui está o paradoxo: a consequência mais devastadora para o narcisista é que depois de tudo o que eles fizeram para controlá-lo, eles finalmente o perdem, não apenas fisicamente, mas emocional e psicologicamente. Quando você se afasta com seu autorrespeito intacto, você nega a satisfação de deixar qualquer cicatriz permanente. Você se torna uma prova viva de que o poder deles sempre foi uma ilusão. O narcisista que, depois de tudo o que eles fizeram para controlá-lo, eles acabam perdendo você, não apenas física, mas emocional e psicologicamente. Quando você se afasta com seu autorrespeito intacto, você nega a satisfação de deixar qualquer cicatriz permanente. Você se torna uma prova viva de que o poder deles sempre foi uma ilusão. E nada é mais insuportável para um narcisista do que saber que você seguiu em frente, prosperando em uma vida em que a influência deles não importa mais. No final, o mais poderoso ato de desafio não é vingança, não é confronto. É a decisão tranquila e inabalável de ir embora e nunca olhar para trás. Porque no momento em que você faz, o narcisista perde a única coisa que eles realmente tiveram a capacidade de controlar: como você se vê. E uma vez que esse poder se foi, eles ficam com nada além de seu próprio vazio. E essa talvez seja a consequência mais adequada de todos. Uma das maneiras mais profundas de fazer com que um narcisista sinta a dor que infligiu é recuperar sua identidade total e sem desculpas. Este não é um ato superficial. Não se trata de aparências ou gestos vazios. É um profundo processo psicológico de restaurar as partes de si mesmo que diminuíram sob sua influência. Porque aqui está a verdade: o poder de um narcisista depende de sua dúvida. A capacidade deles de manipular-lo está diretamente ligada ao quanto você questiona seu próprio valor, sua percepção e seu direito de existir de forma independente. Quando você começa a recuperar essas coisas, você atrapalha a própria base do controle deles. Considere por um momento o que o narcisista realmente faz em um relacionamento. Eles corroem sua confiança através de formas sutis, às vezes abertas, de guerra psicológica. Eles questionam sua realidade, minimizam suas realizações e minam sistematicamente o seu senso de si. Isso não é acidental, é estratégico. Porque quanto mais incerta você se tornar, mais fácil você é manipular. Quando você perde o contato com sua própria intuição e sua bússola interna, você se torna dependente da versão da realidade. E nada agrada ao narcisista mais do que ter alguém que lhes procura validação.
É por isso que recuperar sua identidade é uma forma tão poderosa de resistência psicológica. É o ato de dizer: defino quem sou, não você. E essa é a única coisa que um narcisista não pode tolerar. Eles precisam que você permaneça incerto, porque sua insegurança é a alavancagem deles. Sem ele, eles perdem a capacidade de moldar sua realidade emocional. Mas aqui está a parte fascinante quando você começa a se reconstruir. O narcisista sente isso. Mesmo que não estejam mais fisicamente presentes em sua vida, eles podem sentir quando a influência deles começa a desaparecer. E isso os aterroriza, porque, de muitas maneiras, toda a sua autopermissão depende de manter um domínio psicológico sobre os outros. Quando você recupera sua identidade, você não está apenas se libertando, você está expondo a fraqueza fundamental sob a fachada de superioridade. E como é esse processo? Começa com a decisão de confiar em si mesmo novamente. Significa reconhecer que a voz da insegurança nunca foi verdadeiramente sua. Foi plantado lá por alguém que precisava que você se sentisse pequeno. E quando você começa a rejeitar essa voz, algo extraordinário acontece e seu senso de clareza retorna. Você começa a ver através das mentiras que lhe disseram, não apenas sobre o narcisista, mas sobre você. Você percebe que não é fraco. Você não está quebrado. Você foi manipulado a acreditar nessas coisas, porque sua força ameaça alguém que não suportava enfrentar suas próprias inadequações. Recuperar sua identidade também requer um acerto de contas honesto com as maneiras pelas quais você se abandonou para manter a paz. Porque esse é o custo de estar em um relacionamento com um narcisista. Você aprende a silenciar suas próprias necessidades para evitar conflitos. Você se encolhe, esperando que, se você é pequeno o suficiente, silencioso e acolhedor o suficiente, finalmente será amado da maneira que merece. Mas esse amor nunca vem porque nunca foi sobre amor. Era sobre controle. Depois de ver isso claramente, você começa a entender que o caminho a seguir não é procurar sua validação, mas para validar-se. Aqui está a beleza desse processo. Quanto mais você recupera sua identidade, menos o narcisista é importante. Eles se tornam irrelevantes para sua vida emocional. Sua opinião, seu julgamento, suas manipulações, nenhuma delas mantém mais poder. Para um narcisista, não há dor maior do que perceber que não ocupa mais o centro do seu mundo. Esse é o medo mais profundo: ser esquecido, ser deixado sem sentido. Ao se recuperar, você torna esse medo uma realidade. O que torna esse processo tão devastador para o narcisista é que ele é irreversível. Depois de ver através da ilusão, você não pode vê-la. Depois de provar a liberdade de autoatrito, você nunca mais entregará seu poder a outra pessoa. O narcisista sabe disso. Eles sabem que, depois de recuperar sua identidade, você se torna imune às próprias táticas que costumavam controlar você. Essa perda de controle corta mais profundamente do que qualquer outra coisa jamais poderia. Mas há algo mais, algo ainda mais profundo. Quando você recupera sua identidade, você não se cure. Você se torna um lembrete vivo do fracasso do narcisista. Você prova por sua própria existência que o poder deles nunca foi absoluto, que não importa o quanto eles tentassem quebrá-lo, eles não tiveram sucesso. Essa verdade os assombra porque, se eles não podem controlá-lo, significa que toda a narrativa sobre si é uma mentira. Não se engane, este não é um processo fácil. Requer coragem para enfrentar as maneiras pelas quais você foi diminuído. É preciso força para se reconstruir desde o início, mas a recompensa é liberdade. Liberdade de real e duradoura. E isso é algo que o narcisista nunca experimentará. Eles permanecem presos em uma prisão por conta própria, enquanto você se afasta com sua dignidade intacta. Então, se você quiser fazer o narcisista sentir a dor pela qual a colocou, recupere-se, recuse-se a ser definido por suas distorções. Confie em sua intuição novamente, fale sua verdade sem desculpas. Mais importante ainda, viva uma vida que reflete a plenitude de quem você realmente é. Porque nada inflige mais dor a um narcisista do que saber que você escapou delas. E que, sem você, elas são deixadas sozinhas com o vazio que trabalharam tanto para negar. Uma das maneiras mais profundas de fazer com que um narcisista sinta que a dor que eles fizeram é alcançar o desapego emocional, alcançando o ponto em que eles não afetam mais seu mundo interior. Agora, isso pode parecer simples em teoria,
Mas qualquer pessoa que tenha sido enredada com um narcisista sabe o quanto eles se incorporam profundamente em sua psique. A manipulação deles não é apenas o nível da superfície. Ele corta para o núcleo. O desapego emocional está chegando ao ponto em que um narcisista não afeta mais seu mundo interior. Agora, isso pode parecer simples em teoria, mas qualquer pessoa que tenha sido enredada com um narcisista sabe o quanto eles se incorporam profundamente em sua psique. A manipulação deles não é apenas o nível da superfície. Ele corta para o núcleo. Eles trabalham incansavelmente para influenciar suas emoções, seus pensamentos e até seu senso de realidade com a aprovação ou desaprovação deles. Mas quando você se destaca, quando você corta o cordão emocional, eles perdem exatamente o que lhes dá poder sobre você. Para entender por que isso é tão eficaz, primeiro precisamos entender o que um narcisista realmente anseia. Não é amor em nenhum sentido genuíno, nem sequer é respeito. O que eles estão fome, o que não podem viver sem, é a atenção, positiva e negativa. Os psicólogos se referem a isso como fornecimento narcisista. É a energia que eles extraem dos outros para sustentar sua frágil autopercepção. Sem ele, eles se sentem vazios, vulneráveis, como uma concha oca sem nada substancial por dentro. É por isso que um narcisista empurra seus botões emocionais com tanta precisão. Eles provocam reações, seja por elogios ou crueldade, porque sua resposta emocional confirma sua relevância. Isso os tranquiliza que eles importam, que ainda mantêm o seu mundo. Quando você se destaca emocionalmente, você atrapalha essa dinâmica completamente. E isso não é a mesma coisa que fingir que você não se importa. As pessoas muitas vezes entendem mal que a indiferença fingida ainda mantém você psicologicamente ligado ao narcisista, porque você está reagindo a elas, positiva ou negativa. O verdadeiro desapego vai mais fundo. Isso significa que eles não têm mais a capacidade de agitar suas águas emocionais. Suas palavras e ações perdem seu poder para provocar raiva, culpa ou saudade. E isso, mais do que tudo, destrói o domínio que eles tinham sobre você. Aqui está a ironia: quanto mais intensamente um narcisista tenta controlá-lo, mais dependente, eles se tornam seu engajamento emocional. Quando você se destaca, cria um vazio, uma ausência que eles não podem tolerar. De repente, a pessoa em que se dependia de validação não as alimenta mais, e essa ausência é insuportável. Os narcisistas não lidam com a rejeição de qualquer forma bem, mas o desapego emocional é particularmente excruciante porque significa que sua manipulação falhou. E o fracasso, para um narcisista, é mais do que um revés. É uma ameaça à própria identidade que eles construíram. Mas o desapego emocional não é apenas um ato de desafio, é um ato de libertação. Porque, enquanto você permanecer emocionalmente enredado com um narcisista, seja por ressentimento, saudade ou mesmo pelo desejo de vingança, você permanece seu prisioneiro. Sua mente permanece ocupada com seus jogos, seu coração pesado pelas feridas que infligiram. O desapego o libera dessa escravidão psicológica. Ele permite que você recupere seu espaço mental e emocional, o espaço que eles ocuparam sem permissão. E vamos ficar claros: alcançar esse nível de desapego não é fácil. Requer esforço deliberado e vontade de enfrentar verdades desconfortáveis. Você deve ser honesto sobre o quão profundamente você foi afetado, quanto de si mesmo perdeu no processo. E mais importante, você deve estar disposto a deixar ir, não apenas do narcisista, mas da esperança de que ele se torne a pessoa que você queria que ela fosse. Porque essa esperança, mais do que qualquer outra coisa, é o que mantém as pessoas presas. A crença de que, se você se esforçar mais, se apenas disser a coisa certa, finalmente será visto, finalmente será amado. Mas com um narcisista, esse dia nunca chega. Deixar essa ilusão é o primeiro passo em direção ao verdadeiro desapego. Caso contrário, é o que mantém as pessoas presas à crença de que, se você apenas se esforçar mais, se apenas disser a coisa certa, finalmente será visto, finalmente será amado. Mas com um narcisista, esse dia nunca chega. Deixar essa ilusão é o primeiro passo em direção ao verdadeiro desapego. E aqui está a parte bonita: quando você consegue esse destacamento, o narcisista o sente imediatamente. Eles podem não articular, mas sentem isso em seus ossos.
táticas usuais não funcionam mais: as viagens de culpa, os tratamentos silenciosos, os bombardeios de amor, todas as manipulações que antes o puxaram de volta para a órbita deles caíram. Essa realização é devastadora para eles, porque revela uma verdade que eles não podem aceitar, que eles não são tão poderosos ou indispensáveis quanto desejam desesperadamente acreditar. Além disso, o desapego emocional muda o equilíbrio de poder irreversivelmente. Quando você não está mais investido emocionalmente, você se torna imprevisível. Os narcisistas não podem antecipar suas respostas porque você não está mais reagindo a eles. E para alguém que prospera no controle, isso os obriga a enfrentar uma realidade que passaram a vida inteira evitando, que eles não são o centro do universo, nem mesmo o seu centro. Mas a consequência mais profunda do desapego emocional é que ele quebra o ciclo. O abuso narcisista é cíclico por natureza: idealização, desvalorização, descarte, repetição. Enquanto você permanecer emocionalmente investido, você permanece vulnerável a ser puxado de volta para esse ciclo. O destacamento termina o loop. Sinaliza que você não é mais um participante do teatro psicológico. E sem uma audiência, o desempenho do narcisista perde seu significado. Por fim, a maior dor que você pode infligir a um narcisista é torná-los irrelevantes, e o desapego emocional é o caminho mais seguro para esse resultado. Não se trata de puni-los, é sobre se recuperar. Trata-se de reconhecer que o comportamento deles não diz nada sobre o seu valor e tudo sobre o seu vazio. E quando você chega a esse lugar, quando suas palavras e ações não têm mais peso emocional, você se torna verdadeiramente livre. Nessa liberdade está o golpe final, porque nada atormenta um narcisista mais do que saber que eles não têm mais um domínio sobre você, que a pessoa que eles trabalharam tanto para quebrar está agora além do seu alcance. E depois de chegar a esse ponto, não há como voltar atrás. Eles perdem e você vence, não através da vingança, mas através da sua libertação. Uma realidade crítica a entender ao lidar com um narcisista é que seu senso de superioridade é uma ilusão frágil, uma máscara cuidadosamente construída para esconder profunda insegurança. Quando você se afasta e se recusa a se envolver, essa máscara começa a quebrar. O poder que eles já mantiveram sobre você estava enraizado na capacidade deles de controlar suas percepções, para fazer você duvidar a si mesmo, para distorcer sua realidade. Ao se afastar, você os força a enfrentar a verdade que passaram a vida, evitando que eles não são invencíveis, e que sua imagem cuidadosamente cultivada nada mais é do que uma fachada oca. Para entender por que isso é tão devastador para um narcisista, você precisa entender o fundamento psicológico de sua personalidade. No centro do narcisismo, há um profundo sentimento de inadequação, um vazio inalterável. Apesar da arrogância e da grandiosidade que eles projetam, o narcisista é atormentado pela dúvida e por um medo implacável de ser exposto como fraco ou indigno. Esse medo é tão intolerável que eles constroem um falso eu, uma persona projetada para parecer superior, infalível e além da censura. Toda ação que eles tomam é a serviço de manter essa ilusão, mas não é uma estrutura estável. O medo implacável de serem expostos como fraco ou indigno os leva a construir um falso eu, uma persona projetada para parecer superior, infalível e além da censura. Toda ação que eles tomam é a serviço de manter essa ilusão, mas não é uma estrutura estável. Requer validação externa constante para permanecer intacta. Quando você se afasta, quando você se remove como fonte de validação, você dá um golpe direto a essa construção frágil. Sem alguém para refletir sua superioridade de volta para eles, eles ficam com a única coisa que não podem suportar eles mesmos. Não se engane, ser deixado sozinho com seu verdadeiro eu é, para um narcisista, uma espécie de tormento psicológico. Eles dependem do reforço externo para sustentar a crença de que são especiais, superiores e dignos de admiração. Sem ele, a ilusão começa a se desfazer, e o vazio abaixo dela se torna impossível de ignorar. É por isso que um narcisista luta tanto para manter o controle. Eles sabem, talvez não conscientemente, mas intuitivamente, que sua identidade é frágil. Sua presença, suas reações,
seu investimento emocional servem como evidência de que a máscara está funcionando, de que são tão poderosas e importantes quanto querem acreditar. Mas quando você se afasta, você os retira dessa evidência e, sem ela, eles ficam fracassados, expostos à própria insegurança que passaram a vida inteira tentando escapar. O que é particularmente fascinante e trágico é como essa ilusão é realmente quebradiça. Uma pessoa verdadeiramente confiante e segura não precisa dominar ou manipular outras pessoas para se sentirem inteiras. Eles podem tolerar rejeição, podem aceitar críticas, mas para o narcisista, qualquer forma de rejeição, incluindo sua decisão de ir embora, parece uma ameaça existencial. Não é só que eles perdem o controle sobre você, eles perdem o controle sobre a narrativa que dizem a si mesmos sobre quem são. Quando essa narrativa entra em colapso, o que resta é a realidade crua e não filtrada que eles não podem enfrentar, que sob o exterior grandioso reside profunda inadequação. No entanto, apesar da dor que isso os causa, os narcisistas não podem admitir que seu sofrimento é auto-infligido. Em vez disso, eles o externalizam, eles culpam você, eles se convencem de que você é o problema, que sua falta de vontade de brincar junto com a ilusão deles é uma traição e não um ato de autopreservação. É por isso que ir embora tão profundamente, ele lhes rouba a capacidade de manter sua ilusão sem oferecer-lhes um bode expiatório que eles possam controlar completamente. Eles ficam com a verdade que mais temem, que não são tão poderosos ou superiores quanto precisam desesperadamente acreditar. É importante entender que isso se desenrola, não acontece de uma só vez. É um processo lento e de moagem. A princípio, o narcisista pode responder com raiva, tentando puni-lo por interromper a narrativa deles. Se isso falhar, eles podem recorrer a tentativas desesperadas de reconquistar-lo, não por amor ou remorso genuíno, mas porque precisam que você restaure o senso de si mesmo. Mas se você se manter firme, se você se recusar a se envolver, a máscara continuará a escorregar. A cada dia que passa, o peso de sua insegurança se torna mais pesado, as rachaduras em sua fachada se aprofundam, e a ilusão que eles passaram a vida inteira se tornam mais difíceis de manter. O que torna essa forma de consequência tão profunda é que ela não pode ser desfeita sozinha pelo narcisista. Eles não podem simplesmente reconstruir a ilusão em seus próprios termos. Eles exigem que outros participem da fantasia para refletir a imagem que desejam ver. Quando você se recusa, eles ficam com a verdade que não podem suportar. Manter o que torna essa forma de consequência tão profunda é que ela não pode ser desfeita sozinha pelo narcisista. Eles não podem simplesmente reconstruir a ilusão em seus próprios termos. Eles exigem que outros participem da fantasia para refletir a imagem que desejam ver. Quando você se recusa a desempenhar esse papel, deixa-os presos, incapazes de reforçar a identidade com a qual se apegam desesperadamente, e que, mais do que qualquer ato de vingança, é o que realmente os faz sofrer. Mas aqui está o ponto crucial. Você não se afasta para machucar o narcisista. Você se afasta para se curar. A dor que eles experimentam como resultado não é algo que você causa. É a consequência de sua própria maneira distorcida de ser. Ao se recusar a participar da ilusão deles, você se liberta da gaiola psicológica que eles construíram ao seu redor. E ao fazê-lo, expõe a verdade fundamental que eles passaram a vida evitando, que seu poder sempre era uma ilusão, dependente inteiramente da sua disposição de brincar. No final, a forma mais profunda de justiça não está em busca de vingança, mas em recuperar sua autonomia. Quando você se afasta, você dá o golpe mais devastador, não atacando, mas recusando-se a ser controlado. Nessa recusa, você lembra o narcisista de uma verdade que eles não podem escapar, que sem sua participação, o poder deles nada mais é do que uma ilusão vazia. Quando você se afasta de um narcisista e começa a reconstruir sua vida, algo notável acontece: você recupera o que eles trabalharam tanto para tirar de você, sua identidade. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que os deixa impotente. Veja bem, o controle de um narcisista depende da capacidade deles de definir quem você é. Eles sutilmente se afastam da sua confiança, distorcem suas percepções
e impõem sua versão da realidade a você. Com o tempo, você pode começar a se questionar seu valor, seus valores e até seu senso de realidade. Mas no momento em que você se afasta e começa o trabalho de redescobrir quem você está fora da influência deles, o controle sobre você enfraquece e eventualmente se dissolve completamente. Essa restauração da identidade não é apenas um ato de desafio, é um ato de profundo respeito próprio. É importante entender por que isso é tão devastador para o narcisista. Todo o seu modo de ser depende do controle das identidades das pessoas ao seu redor. Em seu mundo, outras pessoas não são vistas como seres independentes com seus próprios valores e desejos. Eles são vistos como extensões do narcisista, as ferramentas a serem usadas, espelhos para refletir a imagem que desejam ver. Quando você se afasta e começa a se definir em seus próprios termos, você quebra essa ilusão. Você deixa de ser um objeto para a manipulação deles e recuperar sua posição como sujeito, um indivíduo autônomo e de corrigir. Aqui está a ironia mais profunda por toda a sua bravata e grandiosidade. Os narcisistas não têm um senso coerente de si. Suas identidades são frágeis e instáveis, porque são construídas inteiramente na validação externa. Eles não possuem a força interna para se definir. Em vez disso, eles confiam nos outros para reforçar a imagem em que querem acreditar. Quando você sai da influência deles e se recusa a jogar junto, nega a eles a única coisa que eles não podem gerar por conta própria, uma sensação de quem eles são. O que torna isso tão doloroso para o narcisista é que ele os obriga a enfrentar o vazio em sua essência. Sem você manipular, sem sua atenção para se alimentar, eles são deixados sozinhos consigo mesmos. Gerar por conta própria é uma sensação de quem eles são. O que torna isso tão doloroso para o narcisista é que ele os obriga a enfrentar o vazio em sua essência. Para o narcisista, não há maior tormento do que ficar sozinho. Eles não suportam enfrentar sua ausência. É um espelho que eles não podem escapar, um espelho que reflete de volta o buraco que trabalha tão desesperadamente para negar. É por isso que eles geralmente reagem com raiva ou desespero quando você se afasta. Não é só que eles sentem falta de ter controle sobre você, é que sua ausência os obriga a enfrentar a verdade sobre si mesmos, e que a verdade é insuportável. Mas algo ainda mais poderoso acontece quando você recupera sua identidade. Você expõe a mentira no coração do poder deles. Por tanto tempo, eles queriam que você acreditasse que precisava deles, que sem a aprovação deles, sem a presença deles, você estava de alguma forma incompleto. Mas, afastando-se e construindo uma vida em seus termos, você prova que se encontra falsa. Você demonstra através de sua própria existência que a influência deles nunca foi tão absoluta quanto eles queriam que você acreditasse. E uma vez que a ilusão é quebrada, ela não pode ser restaurada. O que é crucial para entender é que esse processo não se trata apenas de escapar de seu controle, é sobre se transformar. Quando você se afasta de um narcisista e começa o trabalho de redescobrir sua identidade, você faz mais do que recuperar o que estava perdido. Você cria algo mais forte, algo mais resiliente. Você começa a se ver não através das lentes distorcidas de sua manipulação, mas através da visão clara de seu próprio valor. E essa clareza muda tudo. Ele permite que você defina limites para proteger sua paz e escolher relacionamentos que nutrem em vez de diminuir. E aqui está a verdade última: quando você recupera completamente sua identidade, fica imune ao poder do narcisista. Eles não podem mais controlar-lo porque a influência deles depende da sua vontade de aceitar a versão da realidade. Quando você rejeita essa realidade e escolhe a sua, a capacidade deles de prejudicar você se dissolve, e que mais do que qualquer ato de retaliação, é a maior consequência que eles poderiam enfrentar. Eles são deixados impotentes, presos no mundo frágil que construíram, enquanto você segue em frente, livre, inteiro e inquebrável. Portanto, no final, o ato de vingança mais profundo não é retaliar em espécie, mas prosperar em sua ausência, se tornar alguém que eles não podem tocar. Não porque você se escondeu, mas porque se tornou muito forte, muito inteiro para ser manipulado. A dor que eles sentem não é algo que você causa, é a consequência inevitável de suas próprias escolhas. Ao se afastar e recuperar sua identidade,
Você os retira da única coisa que eles não podem sobreviver sem controle. E talvez a coisa mais importante a entender é o seguinte: você não precisa do sofrimento deles para curar. Sua liberdade, sua totalidade, é isso que realmente importa. Ao entrar em seu próprio poder, você se dá o maior presente de todos, a capacidade de viver completamente, sem medo, sem vergonha e sem a sombra de sua manipulação. E, ao fazer isso, você prova além de qualquer dúvida que o poder deles nunca foi real para começar.